Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. A nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho, gente, porque está começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2015. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Patrícia Alane, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a toda a nossa equipe de jornalismo, Juliano Medeiros, Helder Fernando, Vanese Rodrigues e o apoio sempre da nossa querida Kátia Regina, a nossa Catita. Está no ar o Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, vamos nós começando mais uma edição do nosso Debate 93, lembrando que você também participa ativamente e você pode mandar sua opinião, fazer sua pergunta e tudo isso, e o assunto de hoje é esse aqui, ó. Eu sei que o ciúme é um dos piores sentimentos que pode existir em qualquer relacionamento, mas saber disso não é o suficiente para me fazer deixar de sentir isso. Eu não sei explicar não, viu? Só que eu não me sinto bem em ter que dividir a atenção de quem eu amo, inclusive meus amigos. Eu sou criticado demais por isso. O que fazer quando o sentimento de posse daqueles a quem amamos é muito forte? O fato de ser uma pessoa ciumenta e possessiva significa que eu sou doente emocionalmente? Será que algum dia eu consigo deixar de ser uma pessoa ciumenta? Qual é o caminho para construir um relacionamento sadio sem ter que prender as pessoas ao meu lado? Muito bem, vamos falar sobre esse assunto hoje, o ciúme exagerado ou não, se é doença ou não, e vamos começando o nosso encontro hoje, e já pegando aqui pela ordem da escolha dos destaques, e ela já escolheu logo, a nossa menina da mesa, a pastora Marcione Garcia, da comunidade missionária Proclamai em Paciência. Ela já escolheu. Eu sei que o ciúme é um dos piores sentimentos que pode existir em qualquer relacionamento. É o pior? Bênção. Muito bom dia, seja bem-vinda, pastora. Bom dia, Cid, bom dia a todos os ouvintes da 93, aos meus amados irmãos que estão aqui nessa manhã para nós debatermos sobre isso, um assunto extremamente importante. E a gente lendo o e-mail desse ouvinte, uma das coisas que nós percebemos com uma clareza muito grande mesmo, é que ele já sabe e reconhece que o ciúme é o pior sentimento. Então já existe um reconhecimento. Então, quando ele reconhece que o ciúme é algo ruim, ele precisa aprender a trabalhar isso, e isso vai ser falado mais embaixo, pelos outros debatedores, com certeza, né? E aí eu quero destacar, não quero pregar, não sou pregadora, não. Eu quero só destacar algumas coisas em relação a esse meu destaque, que o ciúme causou, né? Em Caim, em relação a Abel, que o matou, os irmãos de José o venderam. O ciúme faz os relacionamentos que poderiam ser sadios se tornarem relacionamentos doentios, né? E a gente precisa entender que ter ciúmes de alguém, né? As pessoas confundem o cuidado, né, o carinho com a pessoa com ciúme. E ciúme, no dicionário, ele me diz que é algo possessivo, que é uma questão de posse. Então precisamos separar ciúme de cuidado, de amor, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem, isso foi só uma pincelada, hein, gente? Lá vem coisa aí. Meu caro pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama, muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia aos nossos amigos debatedores, aos nossos ouvintes. Quando a gente lê o e-mail, nós vemos que, em primeiro lugar, uma pessoa que está repudiando os sentimentos dela e, ao mesmo tempo, ela quer ajuda. E aí eu vejo que, quando ela coloca na frase que a pastora grifou, dizendo que ela sabe que o ciúme é um dos piores sentimentos, é porque isso está fazendo muito mal para essa pessoa, e é mesmo, é um dos piores, por causa desse sentimento possessivo, por causa de uma debilidade que ela tem na alma,
uma insegurança, e o inimigo da nossa vida, ele quer trabalhar em cima das nossas inseguranças. Quando ele acha insegurança, ele trabalha de uma forma que chega a esse ponto. Eu vejo essa pessoa aqui, Cid, como uma pessoa que quer sair do problema, não está tendo força de sair do problema, isso está fazendo muito mal a ela, e o meio que ela tem de sair do problema, é claro, 1, 2, né? Eu digo 1 porque está baseado na palavra de Deus, porque o ciúme é uma manifestação da carne. Gálatas 5, eu acabei escrevendo aqui Gálatas 5, 16, 17 e 19, são 3 frases que Paulo usa. No 16 ele diz, vivam em espírito. Então, viver em espírito é o primeiro passo para você ficar livre desse sentimento da carne, que acaba se tornando um sentimento diabólico. Ele começa na carne, termina com um sentimento diabólico. O segundo é que nós precisamos saber que a carne vive em conflito com o espírito, querendo se opor um ao outro. E no verso 19, as obras da carne são manifestas. Ela está se manifestando dessa forma, de uma maneira possessiva, daqui a pouco ela se torna agressiva. Doentia, né? E chega ao ápice, né? Com certeza. Quando eu digo agressiva, já caminha para o ápice. Quantos estão tirando vida de pessoas aí por causa de ciúme? Entre nós também o reverendo Alan Soares, da Igreja Assembleia de Deus do Éden. Bom dia, queridão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores. Eu quero só dar uma ênfase agora logo no início, né? Que ao contrário do zelo, o ciúme ele não provém do Senhor, né? Ele é uma obra da carne, e o ciúme ele vai trazendo muitos problemas para a vida da pessoa, para quem está em seu redor, quem está ali em volta, né? Traz opressão, aniquilamento do próximo, gera desconfiança, dependência, doenças, briga e até destruição. Então, é necessário que a gente entenda, que os ouvintes que estão aí nos ouvindo, né, que é preciso buscar ajuda para passar por cima disso, porque temos que buscar ajuda espiritual, e aí é importante a presença do líder em entender essa situação, e em alguns casos temos que buscar ajuda profissional, né? Temos aí os psicanalistas, psicólogos que podem ajudar no controle dessa situação. E é só começando, gente. Pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins de Vasconcelos. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid. Ressalto aqui a questão da definição das palavras, porque as palavras elas têm um poder dinâmico, né? Então tem a questão do ciúme, como o reverendo aqui destacou, ligado a zelo, a um cuidado. Digamos que existem certos níveis, e tem o ciúme, como o ouvinte aqui coloca, como sendo uma questão possessiva, tá? Esse ciúme na ordem da possessividade, ele está na direção de um problema sério da ordem emocional, e ele vem como consequência sem dúvida com a questão da carne. Mas o que é a carne? Todos nós vivemos numa luta incessante da carne contra o espírito contra a carne. Então a questão não é a aceitação da carne, mas também a compreensão de que nós não estamos prontos, nós estamos em processo, conforme fala Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Bom, então, a partir desta compreensão, a carne tem a ver com essa estrutura pecaminosa, desvalida, convalida, que faz com que nós queiramos ser aquilo que o outro é, ou que o nosso valor está dado a partir daquilo que o outro dá pra gente. Então aí o ciúme como sendo possessivo. Eu tenho valor porque o outro está do meu lado. Se o outro não está do meu lado, eu não tenho valor. Eu atribuo, portanto, um valor demasiado ao outro para compensar a minha insegurança, como colocou aqui o pastor Nonato. Bom, o ciúme na referência da possessividade, ele tem que ser tratado dentro de uma boa análise. Muito bem, tá na hora dela. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Diga lá, Lourinha. Bom dia, Marcela. Bom dia, Cid, ouvintes, debatedores. Vamos começar pela pesquisa, então. De verdade, a gente está perguntando para você que vai responder a pesquisa. Não é sobre alguém que você conhece, mas é sobre você. Você tem dificuldade de dividir a atenção de quem você ama com outras pessoas.
A maioria está dizendo que não tem, mas eu vou dar destaque ao percentual que afirma que tem. Porque por telefone, 33% dos nossos ouvintes afirmam que tem essa dificuldade sim. E no nosso site, 40% deles também afirmam que tem dificuldade sim. Ou seja, um número expressivo aí de gente que afirma que tem dificuldade de dividir a atenção, sim, de quem ama. Olha só, a atenção de quem eu amo é minha e de mais ninguém. E fica com raiva e tudo quando dá atenção. Dizendo. Mas tem outro meio de contato também aqui, ó. Vale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. E é pelo WhatsApp que tá chegando aqui algumas opiniões, vão chegar muitos casos ao longo do programa de hoje. Eu vou aproveitar e também responder, porque tem muita gente perguntando, cadê o JR? O que aconteceu com o JR? Gente, eu esqueci de falar onde é que ele tá. De férias, onde é que ele tá? O que apareceu, gente? Olha só. JR não está de férias, JR tá bem? JR está bem. Tá muito JR bem. está estudando, não foi comer merenda, foi estudar. Ele está estudando, ele está em semana de doutorado. Segunda-feira ele está de volta. Quem disse que ancião não pode voltar pra escola, gente? Olha aí, eu vou contar esse negócio pra ele segunda-feira. Quem disse que ancião não pode? Quem JR falou? encoraja as pessoas também, os anciões também a fazer isso. Já que ele é jovem, entendi. ele tá falando, espera molhar o bico, gente. Entendi, então. Pois é, então. Ele tá lá estudando, tá? Segunda-feira ele tá de volta aí. E tem muitos Depois de anciãos que estudar. estão estudando junto com ele lá. Exatamente, muitos. Não quer dizer que ele seja, entendeu? Não, vocês estão vendo que eu tô quietinho, porque segunda-feira, tô quando tentando dá 11 consertar. horas, o Cid vai embora. Eu tô tentando Quem consertar. fica, sou eu. Aí quem sofre sou eu, eu tô pastor. tentando Então, ó, consertar, gente. eu tô quietinha, todos os ouvintes estão aí ligados que eu tô, né? Ó, gente, ajuda aí, eu dando tô a minha tentando boquinha pra consertar, Jesus, então. Amém. Entendeu? Então vamos lá. tudo bem. Uma ouvinte disse aqui no WhatsApp, olha só, eu conheço muita gente que tem ciúme dos amigos ao ponto de se fecharem e não permitirem que novos amigos cheguem nesse ciclo. Só que esse sentimento de ciúme e de posse tem me incomodado muito, porque eu vou precisar me abrir. O meu marido, ele fica no meu pé. Ele quer controlar com quem eu falo pessoalmente, seja por WhatsApp, por ligação, até com a minha mãe. Ele quer ficar por perto para ver o que eu estou falando com ela. Eu me sinto muito mal, eu me sinto incomodada. Eu já falei com ele, já disse para ele se tratar, porque ele precisa confiar em mim, mas não adianta. Parece que à medida que o tempo passa, a coisa só piora. Eu não aguento mais e eu percebo que isso está acabando com o nosso casamento. Meu Deus do céu, gente, olha, isso aqui já viu, né? Esse assunto vai render. Tem aqui alguns ouvintes aqui no Facebook da rádio, facebook.com/rádio 93.3 FM, então dando as suas opiniões. Gente, eu sou desse jeito, eu sou muito ciumento e sofro muito por isso. Outro ouvinte seguinte, eu não deveria ter não, mas às vezes eu tenho sim, ciúme. Outra pessoa fala, eu achava que eu tinha sido liberta, olha só isso aqui, eu achava que eu tinha sido liberta do sentimento, mas eu me enganei, gente, sou liberta não, eu ainda sou muito ciumenta ainda. Outro ouvinte, não tem ciúme não, viu, não tem ciúme nenhum. E isso me dá medo. Um ouvinte. Outro ouvinte diz, às vezes eu sou ciumento, mas eu busco um equilíbriozinho. O último aqui, eu sou muito ciumento, tá? Mas sou muito ciumento. Eu tenho ciúme dos meus amigos e não aceito quando eles estão longe de mim. Sentir saudade, às vezes pode se confundir com essa coisa do ciúme, tá bem, pastor Marcione? O que vocês acham disso? Eu não acho, não. Não tem nada a ver, não? Eu acho que o ciúme, como o dicionário diz, é uma suspeita de infidelidade do outro. O dicionário fala isso. Não tem ciúme saudável nesse caso? Não existe Também ciúme não? saudável. Agora tem um detalhe aí na questão eu não creio. do ciúme saudável. Porque tem até uma música, né? Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão. Não é do meu tempo, não. Não é do meu tempo, não. Mas é do meu, que eu sou mais novo que você, então tá tranquilo. Poxa, pastor, continuo te amando. Então mas a questão, tem uma música que a gente canta aí. Então, aí as pessoas ficam naquela de poder, mas o ciúme é um valor. Não é verdade. Tem um apreço, tem um zelo, sabe? Tem uma consideração, mas quando ele passa para uma questão onde aquele que é o outro, ele está cercado, aí é dessa ordem que realmente confundir, né, o zelo doentio. Com o ciúme. O ciúme, ele acontece em outra esfera que não é aquele processo de você ter o zelo, o cuidado por uma pessoa. Tem muita gente que às vezes falam, eu amo demais essa pessoa, por isso que
que eu quero ela para mim, eu tenho ciúme dela. E o ciúme, ele tá ligado, na verdade, ao egoísmo, né? É aquele sentimento que você tem de que aquela pessoa, ela passa a ser um objeto, ela passa a te pertencer, ela não pode ser dividido com ninguém, e às vezes nem mesmo com Deus ou com alguns irmãos da igreja, né? Que congregam junto. Isso às vezes traz prejuízo pro próprio ministério, né? Que a pessoa tá ligada. A Bíblia, ela fala que a pessoa, o amor, aquele que tem o amor, que ama realmente, esse não sente ciúme, né? Não arde em ciúme. Então, o ciúme, ele não pode ser compreendido como como amor, como um sentimento bom. Ele é um sentimento destrutivo, e a pessoa precisa, primeiro, visualizar isso, porque tem muita gente que não percebe isso. Tem ciumentos que não sabem ou não percebem que são ciumentos. Tem isso também. Tem. Né? Então, para ele ele acha que aquilo ali é um outro sentimento que não o ciúme. Ele acha que aquilo é um amor, ele acha que aquilo é um cuidado, ele acha que aquilo é um zelo. Mas, pastor, tem também o outro lado dentro disso, que tem pessoas que também fazem questão de despertar Sim, exatamente o ciúme do outro, é chamando a atenção de alguma outra maneira. Não vou entrar em detalhes, mas acho que todos na mesa entenderam. E quem está em casa também está entendendo o que eu estou falando. Acaba despertando. Nós vamos perceber, Cid, que vai ter alguns e-mails que, como você leu aí agora, que vai confundir um sentimento de cuidado, um sentimento de carinho, de zelo até pelo ciúme. E vai ter até pessoas pegando a palavra para querer usar a palavra e falar assim, poxa, mas Deus teve ciúme. Isso. Né? Quando, na verdade, quando a gente pega o hebraico e o grego, nós vamos ver uma palavra que tem vários significados, não é como o português. E as interpretações, às vezes, também mudam muito a coisa, né? Então nós temos que ter esse cuidado da interpretação, para nós não falarmos assim, poxa, como é que Deus tem ciúme e ao mesmo tempo ele diz que é uma obra da carne? Então Deus estava na carne. Quando na verdade a interpretação é outra. Humaniza Deus. Aí a questão que eu levantei no início da definição das palavras, né? Da dinâmica das palavras, em termos assim de nós entendermos e fazermos essa separação. Agora, tá ligado a alguma coisa com o ciúme e outras considerações da carne, ligado à nossa estrutura. Então, biblicamente falando, tá? Não aproveita nada desse eu gerado no pecado. Por isso que se fala de novo nascimento. Porque não se aproveita nada. Acontece que isso é um processo na nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Você vai se fazendo novo, vai se tornando novo. É um processo. O fato da pessoa reconhecer, como esse ouvinte aqui reconhece, é uma virtude. O próximo passo virtuoso dele é buscar cuidado, buscar ajuda para poder superar isso. Por outro lado, me perdoe. Por outro lado, pode até ter sido desencadeado um sentimento de ciúme a esse ponto, e claro que nós já pincelamos o assunto, mas que vem de traumas de infância, de perdas na vida, que essa pessoa que essa pessoa criou-se uma ferida na alma e que hoje ela tem um medo de perder. Aí agarra com unhas e dentes. Rapaz, são traumas. Aí é a hora do tratamento. Mas é verdade. Tá, deixa eu ouvir a Marcela Bastos falar agora de novo, que ela vai falar sobre a questão de WhatsApp e tal. Mas diz aí, Marcela, diz aí, conta aí, o que você conta de novo? Eu queria trazer um caso para a mesa, aproveitando aqui o pastor Ailton, que também é psicólogo e ajuda dos pastores, porque houve um reconhecimento do ouvinte, mas e quando essa criança, acontece uma criança, mas ela não passou por nenhuma perda, mas ela já está apresentando isso porque o ouvinte está pedindo socorro. Ela diz assim, olha, eu estou vivendo isso com a minha filha do meio. Ela acha que eu, a mãe, sou apenas dela. Ela só tem 9 anos e ela já comentou que gostaria que a minha filha mais velha e a minha mais nova e o mais novo, né, os 2 irmãos dela, morressem, para que ela não tivesse que me dividir com ninguém. E aí, gente, nesse caso, gente? Não se pode levar essa palavra da criança ao pé da letra. Sim, lógico. Mas uma criança com sentimento. Mas que revela alguma coisa, como até a pastora aqui colocou bem, que a sua escuta muito boa do meio.
né? Então, se nós pensarmos assim, no primeiro filho, primogênito, tem muitas expectativas nele, tem muitas cobranças em relação a ele, né? O filho caçula, ele tem uma atenção, é o pequenininho, e o do meio é aquele que às vezes fica ali entre um e outro, tá? E há uma percepção. Uma dica para essa mãe é poder tomar a palavra da filha, no caso, e poder fazer uma consideração, não se culpar, não ficar se culpando, mas para que ela possa ver como é que está sendo essa divisão de tempo ou de atenção, né? E deixar para essa filha, com palavras e com gestos, mamãe te ama da mesma maneira que ama o seu irmão mais novo ou o seu irmão mais velho, tá? Agora, é justamente essa questão da percepção do outro. Como é que nós nos formamos em termos de personalidade? Nós nos formamos a partir do referencial de quem? Do outro. Esse primeiro momento do outro vai ser a mãe, depois vai ser o pai, depois vão ser as pessoas. Como não tem um outro perfeito, isso vai sendo formado imperfeito. Em pecado me gerou minha mãe, tá? E aí essas distorções vão aparecendo. Então não tome ao pé da letra, irmã, não fique apavorada com isso, tá? Mas veja aí como é que tá essa atenção sua, porque às vezes, sem perceber, o pai acaba assim dando mais atenção para um do que para outro. E o pastor ele pode falar melhor do que eu, por ser psicólogo, acerca de alguns sentimentos que são gerados intrauterino, né? Mas por outro lado, como pastor, eu não posso deixar isso fugir, que o inimigo, o Satanás, o diabo, né? Ele começa a lançar os dardos dele numa criança, já criança. E tem até um livro que eu li, Crianças Precisam de Libertação, que o inimigo atua de uma maneira que vai criando um sentimento do inferno nessa criança e amanhã tira a vida do irmão mesmo, sabe? Então a gente precisa estar orando por uma libertação para poder essa criança ficar livre de qualquer atuação do diabo em cima de um sentimento. Eu vejo o seguinte, gente, é claro que não pode se levar ao pé da letra uma declaração dessa de uma criança, mas tem que ser vista com cuidado. Acende uma luz vermelha, uma luz vermelha, exatamente. Uma luz vermelha. Com cuidado, não pode ser desprezado, né? E realmente você tem que, os pais, como o pastor já colocou, eles sempre, às vezes, quando tem mais de um filho, você dividir atenção, cuidado, e você cria aqueles sentimentos que você olha e acha que um é mais frágil do que o outro, que precisa de mais proteção do que o outro, né? Então é preciso balancear essa situação aí. Eu acho que o grande problema do ciúme é que o ciúme ele é uma faísca que acende outros pecados, né? Desde briga, agressões, e às vezes gera até morte. Então é isso que precisa ser muito bem analisado, porque as pessoas que sofrem com esse sentimento, elas podem vai gerar outros pecados sem dúvida, e elas podem acabar trazendo para si, né, problemas muito mais graves do que o próprio sentimento de ciúme. E você vê que essa encrenca do ciúme, ele é tão prejudicial. Tô vendo aqui alguns e-mails de alguns ouvintes aqui. Eu acho interessante. Alguns têm razão de ser. Por exemplo, dessa ouvinte que diz aqui: ele nunca foi ciumenta, não. Mas depois da traição do meu esposo, eu passei a ter. Eu não sei por quê. Pois eu não gosto disso. É o medo. Foi por esse motivo. O outro ouvinte é o seguinte, ó. Mas esse caso aqui é mais grave aqui, ó. Meu marido é tão ciumento que eu já não vejo nem futuro para o nosso casamento. Olha como a coisa tá ficando grave. Eu não vejo nem futuro para o nosso casamento. Até quando eu fico na sala de casa com os nossos filhos, ele tem ciúme. Eu já falei com ele que fosse ao médico, ele fala que não é doido, não. Eu não aguento mais, gente. Nesse caso, tão sufocado quanto estou, eu só vejo uma saída para nossa vida: o divórcio. O que eu faço, gente? Me ajuda, diz a nossa ouvinte. Outro ouvinte é o seguinte: olha, eu não tenho, mas estou de coração aberto aliás, eu tenho, mas estou de coração aberto para transformação, pois sei que o ciúme desagrada a Deus. Eu tenho ciúmes do meu marido, que é pastor, com outras pessoas, e não aceito que ele fique abraçando outras mulheres na igreja e dando mais atenção a elas do que a mim. Ele vai na casa dessas pessoas do ministério sem que eu vá. Já tivemos várias brigas por isso.
é difícil, mas eu tenho que mudar o meu jeito e aceito sim, mas eu também sei que é muito complicado. Em alguns casos falta vigilância também, em alguns casos falta um pouquinho de inteligência para resolver isso. Sim, depois eu vou entrar no destaque do pastor Sérgio. O primeiro caso foi a mulher falando da questão do ciúme, que ele tem ciúme até dos filhos. Como tu mesmo falou aqui um pouquinho antes sobre o sinal vermelho. Sim. Tudo tem um sinal. Então, antes dela casar, eu vou bater contra a separação, vou bater contra o divórcio, vou bater contra, porque antes disso ele já demonstrava que ele tinha ciúme. O ciúme não aparece do nada. Você não é assim, ele vem, ele acontece. Não. No namoro você já vê que o cara é possessivo. No namoro tu já vê que o cara só quer você pra ele. No namoro tu já vê que o cara não quer que você vá pra igreja, tem que sentar do lado dele, não pode dar atenção aos amigos. Então assim, mas ainda você insiste naquela situação. Agora separação não, agora vamos botar o joelhinho no chão, subir monte, fazer jejum, o que for necessário, e vamos restaurar essa história, porque a história tem que ser restaurada, o casamento tem que ser restaurado, porque eu creio no Deus da restauração e que muda a história de uma pessoa. Pastor Sérgio Nonato escolheu o destaque aqui, mas saber disso não é o suficiente para me fazer deixar de sentir. Aí, pastor, aí entra esse último recado que eu li aqui sobre essa nossa ouvinte, cujo marido é pastor, e ela tem problemas quando ela vê o pastor sendo carinhoso com algumas pessoas na igreja, que ele vai na casa dessas pessoas ver sem ela. E ela faz questão de dizer, né, na casa dessas mulheres do ministério, sem ela. Aí ela fica preocupada com essa história toda. Nesse caso, ela sabe que ela tem ciúme, mas não é suficiente para que ela deixe de sentir, mesmo sabendo que isso é um erro dela. Mas é tão errado ela pensar assim, já que tanta coisa ele faz sem que ela esteja perto? Não é motivação, gente? Só uma correção, você desculpa. Ela cita no e-mail que vai na casa de mulheres ou que vai na casa de pessoas? Está escrito aqui, vai na casa das mulheres do ministério, mas não diz se essas mulheres são sozinhas, também não diz isso. Não, mas tudo bem, só isso. Foi o que ela editou, li textualmente o que ela colocou aqui. Primeiro passo que eu quero abordar sobre o que ela manda é saber se o esposo dela alguma vez deu alguma atitude dele deu direito a ela de que desabonasse a conduta dele. Que desabonasse, porque às vezes nós estamos falando de um caso que não tem nada demais, mas pelo ciúme ela está imaginando coisas, talvez. Pode estar falando de um caso que tenha realmente o comportamento do esposo deixa rastros para ela ter ciúme. Por isso que eu disse que em alguns casos falta sabedoria, né? Isso aí. Aí o cara fala assim, tu tá cheio de ciúme, mas o comportamento dele é que está gerando aquilo tudo, a desconfiança na pessoa, né? E aí ela não quer que abrace, ela não quer porque ele já deixou rastros, né? E aí, por outro lado, ela está dizendo que quer deixar porque realmente você saber que é ciumento não já é um passo, né? Saber e não aceitar, mas ele tem que ser acompanhado de uma série de atitudes, né? Ele tem que repudiar, sentir repugnância por aquele sentimento, porque não atrapalha só a pessoa que está sofrendo ciúme, mas a que também sente ciúme acaba sofrendo. Você veja que várias pessoas vão escrever, né, dizendo, eu estou sofrendo com isso, eu quero deixar. A maioria sofre muito, Eu vou usar o texto de Gálatas, né, novamente, quando Paulo diz, andai em espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Então, ela precisa ler mais, ela precisa orar mais, ela precisa entender que Deus é a segurança dela, é o refúgio dela, é o socorro bem presente na vida dela. Se ela se basear nos esforços dela, a Bíblia diz no Salmo 127 que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, minha filha. Então deixa o Senhor guardar a tua cidade, confia no Senhor. Ele é a nossa segurança. E aí o ciúme vai embora. Deixa eu acrescentar um pouquinho mais aqui, gente. Diz o ouvinte o seguinte aqui, ó. Eu tenho ciúmes, mas não é possessivo, não. Não é possessivo, não. Eu falo sempre para o meu esposo, não dá ciúme para que eu tenha ciúme. Não dá motivo para que eu tenha ciúme, não, viu? Não é ameaça, né? Só falar para ele não dá. Não é ameaça, não. Quando a mulher fala, não é ameaça nunca é ameaça, não. Quando acontece alguma coisa, eu procuro não mostrar para ele que eu fiquei com ciúme, não. Procuro não mostrar, não. Agora, o que me deixa com muito ciúme mesmo, e nesse caso, acho que todo mundo vai concordar que isso acaba sendo um fato, são as amizades dele nas redes sociais. Isso é verdade. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Então, mas aí a questão da dinâmica das palavras, irmã, não confunda alho com bugalho. Né? A tradução às vezes ficou muito aportuguesada, né? Não confunda a questão, quando a Bíblia fala de ciúmes, eu não tenho a definição do termo
no original, né? Mas com certeza, é claro, é óbvio, porque o ciúme manipula o outro e Deus não nos manipula. Isso está claro até na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo quis ir embora, o pai nem argumentou. Ele aqueceu o desejo do filho. Então, não misture uma coisa com a outra. Definir os termos e a dinâmica das palavras. Agora, a questão está no aspecto seguinte: você ama. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, valoriza. Quem ama, respeita. Tá? E aí, a melhor definição de amor, no meu ponto de vista, que não é um texto que fala sobre casamento, mas que é muito bem aplicado ao casamento, é em 1 Coríntios 13. Porque é toda uma desconstrução do que é amor. Porque fala, o amor não é invejoso, o amor não se ensoberbece, o amor não é isso. Então só vai falando o que o amor não é, tá? Pra poder tirar esse ranço, por vezes, de um certo romantismo que as pessoas colocam e classificam como amor. Tem uma questão também daquele que tem o ciúme, tem aquilo do outro que suscita o ciúme. Então foi o que a irmã aí colocou. Porque tem, por exemplo, quando a irmã colocou aqui na questão do namoro, naquela época, a menina ou a moça, porque ele gosta de mim, e ela vai entender aquela possessividade como sendo uma característica de amor. Não é verdade. Não é verdade. Uma pessoa com baixa autoestima, ela pode provocar no outro ciúme, certo? E aí vai ficar uma doença na família, no sistema, porque ela provoca ciúme. Tem mulheres que vão fazer isso através da vestimenta, através dos decotes, através para poder provocar no outro. Ela não está traindo o marido, ela não está traindo o namorado, mas ela está querendo provocar o esposo. Bom, se o esposo precisa ser provocado ou não, a gente também não pode falar, né? Porque a gente não sabe, mas às vezes precisa e às vezes não precisa, porque o oposto do amor não é o ódio, mas é a indiferença. E uma pessoa sentindo-se indiferente, e uma mulher quando se sente indiferente, não é mole, não. Pois é. Aí chega na rede social. A gente falando da rede social. Vou deixar, pastor. Peraí, pastor Alain. É que a gente chega na rede social, né? Aí você tá lá no teu WhatsApp, né? Quando a mulher chega, você sai. Aí você tá no Facebook. Quando a mulher chega, você sai. Ou ao contrário, vice-versa. Opa! Tá acontecendo alguma coisa. Ou tem que estar tudo aberto pra todo mundo pegar o teu celular e ver o que tá acontecendo, ou tá acontecendo alguma coisa estranha. Então, assim, há problemas sim em vários casamentos. A gente tá vendo isso de fato. Cid, é grande, não é pouco. É grande a quantidade de casamento que está passando por problemas seríssimos por causa de rede social. Verdade. Porque eles estão fechando os Isso dá 3 debates. Eles botam senha, bota não sei o que, ninguém abre o celular de ninguém. Marido e mulher não se conversa mais. Eles ficam em rede social. Verdade. Ele não chama a esposa de meu amor, mas chama a amiga. Ô, minha amada, ô, meu amor, minha querida. Mas a esposa dele não. Se eu não chamar minha esposa de minha rainha, eu não entro em casa. Tem que chamar de... exatamente, é o mínimo. Isso é o mínimo. O mínimo, porque é tua esposa, poxa. Claro. É o mínimo. Como vai chamar alguém de rainha, de amor, de linda, de poderosa, de não sei o quê? Da tua bênção. Pelo amor de Deus. Tem uma piada, Isso aí dá um problema sério, hein? Tem uma historinha que rola muito nesse negócio de WhatsApp, essa questão. A mulher liga pro cara e fala o seguinte: eu queria, salva o bezerrinho. Que bezerrinho? Salva o bezerrinho. Que bezerrinho? O leão vai comer o bezerrinho. Você tem que salvar o bezerrinho. Não, mas eu não vou fazer, tá maluco? Vou enfrentar o leão? Então me dá sua senha do WhatsApp. Que tamanho que é o leão? Fala aí. E aí, eu não sei explicar, gente, só que eu não me sinto bem em ter que dividir a atenção de quem eu amo. Isso inclui os meus amigos. Que tamanho é esse leão? Pastor Alain, seu destaque. Olha só, eu vou voltar aqui a uma situação, porque eu acho o seguinte: de maneira geral, ninguém consegue mudar ninguém, né? Talvez nós consigamos mudar a nós mesmos, mas isso também com muita dificuldade. Dá um trabalho, né? Por isso, eu quero voltar sim ao início do relacionamento, né? O ciúme geralmente está dentro do relacionamento que a gente está falando a nível conjugal, mas geralmente isso começa já no relacionamento de namoro, de noivado, que é uma preparação para isso. Então, se você já percebe no seu namorado, no seu noivo, algum sentimento de ciúme exacerbado, alguma coisa que você não está gostando e que você queira mudar, você não vai conseguir mudar. Ou a pessoa muda por si só,
ou é melhor que você mude de namorado, né? Fica muito mais simples, muito mais fácil. Ou sozinho, né? Porque assim, a etiologia do ciúme diz que ciúme é uma reação a uma ameaça percebida, real ou imaginária. Eu trouxe até algumas frases aqui que eu peguei de alguns pensadores, e tem uma aqui muito legal de Shakespeare, que diz assim: os ciumentos não precisam de motivo para ter ciúme, são ciumentos porque são. O ciúme é um monstro que a si mesmo se gera e de si mesmo nasce. Ou seja, ele não precisa de ninguém, ele nasce dele mesmo, né? Essa é uma frase de Shakespeare. E tem uma que fala aqui de Voltaire, que diz assim: os ciumentos sempre olham para tudo com óculos de aumento, os quais engrandecem as coisas pequenas, agigantam os anões e fazem com que as suspeitas pareçam verdades. Então, muitas vezes, o ciumento, na maioria das vezes, ele vê coisas aonde não tem. Ele pode ver coisas que tem, como já foi colocado aqui. Existem pessoas que gostam de passar esse ciúme, motivar esse ciúme, né? Gerar esse ciúme na outra, mas na maioria das vezes, o ciumento, ele vê coisas aonde não tem. Ele vai fantasiando na sua mente, no seu coração, coisas e situações, e ele vai linkando um monte de coisa, e aquilo é altamente destrutivo. Ninguém consegue ficar casado, conviver muitos anos com alguém com ciúme exacerbado, porque a base do relacionamento é a confiança, e o ciúme, ele destrói a confiança, né? Ele faz com que o ciumento, ele desconfie o tempo todo. Qualquer gesto, qualquer atitude, aonde a pessoa vai, o motivo, a roupa, o perfume que a pessoa comprou, né? Até a roupa íntima que a pessoa comprou, por que você tá botando essa roupa nova? Isso já gera uma desconfiança. E cara, seu cabelo tá diferente, hein? Pra que você tá fazendo esse cabelo diferente? Exatamente, né? Eu com esse cabeleira todo aqui, amigo, complicado. Então, assim, gente... O cavanhaque não salva. É da benção. Então, olha, é necessário que essa pessoa, ela primeiramente, ela busque a Deus, né? E os jovens, muitos jovens ouvindo aí o nosso debate, analise, né? Saia do sentimentalismo e você ficar achando que amanhã, mais tarde, quando casar, isso vai mudar, isso vai desaparecer, não vai ser assim, dessa maneira, vai ser pior, né? Vai ser pior. Então é necessário que ou você sai dessa relação ou que a pessoa busque uma ajuda. Busque o pastor, converse com ele. Eu sempre jogo o pepino na mão dos pastores, né? Porque eu acho que o pastor, ele tem, além do conhecimento social, psicológico também, ele tem a essência espiritual para poder ajudar aquela pessoa, para poder socorrer aquela pessoa e trabalhar, né, o coração, a mente, porque às vezes os dois são da mesma igreja e ele tem condições de trabalhar ambos as pessoas ali e poder ajudar nesse sentido. Então eu vejo o seguinte: primeiro, aos solteiros, observem, se não dá, sai fora. E aos casados, socorro imediato, não deixe gangrenar, que eu acho que o ciúme é uma gangrena que vai deteriorando, vai comendo, vai destruindo a relação. Cid, só uma questão sobre o ciúme. Uma das origens, né? Uma pessoa extremamente legalista, por vezes, ela está escondendo coisas que ela traz dentro de si mesma. Desculpa. E uma pessoa ciumenta, ela pode estar escondendo uma relação dela. Ele tem ciúme da esposa, pode ser. E ele, na verdade, porque ele já fez coisas que tem receio que a esposa faça com ele. E aí ele fica com esse medo. Aí eu diria até realmente nessa questão de um aspecto porque a primeira parte do inimigo é o convite para o pecado. E a segunda parte é a acusação. Então, se a pessoa, quando cede a uma prática pecaminosa, ela fica, poxa, mas eu fiz, ela pode estar fazendo também. Então, ela transfere para o outro alguma coisa que ela já
cometeu. E aí fica naquela questão de um ciúme exacerbado. Pode ser, não estou dizendo que seja essa a única causa. É uma das causas a pessoa poder transferir para o outro alguma coisa que ela já cometeu. Nós estamos falando de um sentimento, ciúme. Esse ciúme não é só ciúme de pessoa com pessoa, ciúme de tudo. E aí, de coisas também. Aí Salomão, ele diz em Eclesiastes 11:1, né? Ele fala assim: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Aí no verso 2 diz assim: reparte o que você tem com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Então nós temos aí nesse sentimento de ciúme, a dificuldade que a pessoa tem de repartir o que tem. Ela quer só para ela. Ela quer ser dona, ela, como já falamos, é um sentimento possessivo, né? Enquanto nós temos aí o sábio Salomão orientando, divida, abra mão, sabe? O próprio Jesus, ele o tempo todo, eu quando vejo os discípulos indo até Jesus, naquele egoísmo todo, né? Querendo estar do lado de Jesus, deixa eu sentar do teu lado, aquele era um sentimento diabólico, né? Da carne, do inimigo. E o Senhor diz: vocês podem beber o mesmo cálice que eu, né? Reparta aí, se alguém pedir a túnica, dê também tudo, dê tudo. Não deixe esse sentimento dominar você, porque é um sentimento, Cid, que leva a pessoa à loucura, rapaz. Sabe? Leva a pessoa à loucura, leva a pessoa a matar, tirar vidas. Então nós precisamos realmente se encher, né, da palavra de Deus para poder ficar livre desses sentimentos que não provêm de Deus. Isso aconteceu com uma americana, né, há alguns anos atrás. Ela teve um problema muito sério, ela percebeu que ela havia dentro dela um ciúme exacerbado e ela fundou, né, Mulheres que Amam Demais Anônimos. E essa fundação, ela já alcançou o Brasil também, em alguns lugares e tal. E para quê? Para uma ajudar a outra. Porque se descobriu nisso que existem mulheres assim que são, elas matam mesmo. Elas matam, elas picotam, elas fazem. Porque a mulher, quando ela tem ódio, lembra naquele tempo que o povo falava que fervia água e ia botar no ouvido do marido dormindo? Ué, mas não é, gente? Teve esse tempo que o povo falava isso. Se quando tu dormir, eu vou jogar água quente no teu ouvido. A coisa é séria. Ela ama demais. E ela ama demais, exatamente. Mulheres que amam demais. Acaba virando o oposto, né? Esse amor vira pelo avesso. Aquilo que o pastor Alain falou, a seriedade que né? Mas não é só, nós temos vários exemplos nesse sentido. Aqui existem pessoas que matam e pessoas que morrem por conta do ciúme, né? Suicidam até, né? Tem um fato de uma atriz brasileira, que é a Ana Paula Arósio, que o noivo, né, se suicidou na frente dela, né? E trouxe um trauma para ela muito grande. Então tem pessoas que querem demonstrar o seu amor, né? Fala: olha, eu te amo, vou te provar que eu te amo tanto que eu vou me matar. Que isso, gente? Eu amo Jesus. O jovem vive muito isso, né? Eu não vou muito camarada, não, eu vou me matar se você me deixar, eu vou. E às vezes acontece. Agora, né? como se relacionar com uma pessoa dessa? Que troço difícil. Eu quando falei do Salmo 127, que eu citei: se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Isso foi um versículo chave, né, para minha esposa ficar livre de ciúmes. Então, ela era uma mulher ciumenta, não era possessiva, mas era ciumenta. E já dormia com o quarto trancado. Na época, na verdade, que não era cristão. Botava ainda. A chave embaixo do travesseiro. Porque eu falei: ela vai jogar água fervendo. Eu disse, viu? Eu disse. Vai cozinhar meus miolos. Então, ela disse, inclusive, aqui, que o que libertou ela quando ela encontrou Jesus e conheceu Jesus foi justamente esse versículo, quando o Senhor palestrou para ela o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Então, nós vivemos uma vida tremenda de amor tranquilo. Eu pastoreio já há 20 anos, sabe? Cuido das mulheres da igreja. Ela se relaciona com orientações com os homens da igreja. E a gente tem, né? Não tem como a gente fugir disso, né? E não existe nenhum resquício de ciúme para a glória do nome do Senhor. E aí, pastor Nonato, então fica a questão da nova criatura. A nova criatura. Porque a nova criatura, quem é gerado em Cristo, Cristo não sofre de ciúmes, Cristo não tem problema de autoestima, né? Não tem essa vertente. É uma questão da pessoa. Agora, o ciúme, ele pode ser sintoma de uma coisa mais séria.
certo? Quando se fala nesse nível, como o irmão falou do suicídio, quando o irmão falou desses atos aí elevados, de violência, o ciúme pode ser sintoma de um problema psiquiátrico. Entendeu? Então tem que ter uma certa atenção em relação a isso. Pastor, mas essa agora que o senhor falou a nova criação, né? A nova criação, a nova criatura, isso é esplêndido, isso é tremendamente, porque bíblico. Era ela para mim e eu para ela. E esse novo nascimento gerou em nós novos comportamentos, novos sentimentos que realmente mudou completamente a nossa forma de viver. Por isso que então, pastor, a questão é o seguinte: já ouviram a expressão quase crente? Não existe quase crente. O quase crente está tão perdido quanto o pior pecador. Muito bom. Né? Quanto quase incrédulo. Porque as pessoas classificam dessa maneira. O que conta é o novo nascimento. Se Nicodemos era quase crente. Quase. O jovem que procurou Jesus, os mandamentos. Então, ele era quase perfeito. E o novo nascimento, ele é um processo. Nós iniciamos, por isso que a Bíblia fala: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. A gente vai se desenvolvendo em Cristo. Como que se desenvolve em Cristo? Eu olho para a Bíblia, eu vejo Cristo. É interessante essa expressão que Paulo usa abusadamente, assim, repetidamente. No melhor sentido. Em Cristo. É uma expressão que a gente tem que trazer pra gente, em Cristo. Eu olho pra Bíblia, eu leio a Bíblia, eu vejo ali a imagem de Cristo, eu me vejo projetado e eu começo a ver isso aqui tá destoando, e aí em Cristo eu vou me aperfeiçoar. Acaba sendo parâmetro, assim como uma criança é gerada no útero, no ventre da mãe, né? Assim somos nós gerados pela palavra. Se uma mãe não procura um médico para fazer o pré-natal, não dá as vitaminas, não se alimenta, fuma direto, vai matar aquela criança. Não tem problema. Vai criar, e assim uma somos criança nós sendo gerados no ventre, no útero espiritual. Lê palavra, dá crescimento, dá vitamina, porque aí vai ser gerado e vai nascer de novo. Exato. Nós falamos agora há pouco sobre uma moça aqui que reclamando do ciúme exagerado que ela sente pelo fato do esposo ser um pastor e ter que dar atenção às suas ovelhas, aquela coisa toda, e temos uma resposta. Gente, queridos amigos da mesa, esse pastor da história sou eu. Em minha defesa, eu digo e abraço a característica... Em minha defesa, e digo que o abraço e a característica do meu ministério é uma característica do meu ministério. Eu abraço a todos e dado em todos esses abraços a todos da minha igreja, tanto homem quanto mulheres. Eu vou na casa de todos eles do meu ministério quando solicitam a minha ajuda, sim. Estou sempre vigilante, pois eu sei perceber qualquer maldade de alguém no ministério, então corto logo o laço. Eu sou um homem de Deus. A minha esposa tem as senhas de todas as minhas redes sociais, acesso livre ao meu celular, todas as pessoas descritas à mesma, tem amizade igual a nossa, não tem nada que não tenha ela participando, porém, ela é uma pessoa exatamente assim, ela é uma pessoa fechada, assim, ela é uma pessoa ciumenta, por isso não posso negar ajuda espiritual e social a ninguém na minha igreja, por causa da minha esposa. Eu sou um pastor. E eu sou grato a Deus pelos conselhos que vocês estão dando no debate. Esse debate é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. É isso, que ainda bem que nós tivemos aqui a oportunidade de falar o seguinte: nós não temos a informação toda e não sabemos o que é realmente. Nós vimos a opinião dela e agora também a opinião de quem está do outro lado. Do próprio pastor. Eu entro no destaque do pastor Desidério, que falou o seguinte: o fato de eu ser uma pessoa ciumenta e possessiva, no caso, pelo jeito a esposa do nosso amado também é. O fato de ser uma pessoa ciumenta e possessiva significa que eu sou doente emocionalmente, e com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito à nossa ouvinte, aos nossos ouvintes que passam essa situação, nós estamos falando até de vez em quando a gente entra num assunto engraçado, mas é só para dar uma leveza maior, mas tratamos a todos com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado, sabendo que se alguém pede a nossa ajuda é porque está precisando dela. E por isso essa pergunta, pastor. E é muito legal um ganho do debate, dentre muitos outros ganhos, é a provocação. Sim, claro. Da conversa. Aí da discussão então, mesmo. A ouvinte colocou, o esposo respondeu, a dica fica aí para que eu sei que eles têm conversado, continue conversando, porque isso ainda não é uma questão tão muito clara para tua esposa, e é um exercício que vocês vão ter que ter. Agora, quanto à questão do ciúme como sendo possessivo, ele é, ciúme possessivo é característica de uma questão emocional séria.
E precisa então de atenção, tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Profissionalmente, tem né? que ser tratado. E aí, quando a gente fala assim, espiritualmente, o que acontece? Eu entendo a fé como trampolim. Sim. Eu tenho fé e vou lá no médico, e vou lá no advogado, e vou lá. Vai procurar. Tem fé nessa dimensão. Então, eu diria que o ciúme possessivo, né? Então, essa força é um sintoma que tem que ser cuidado. O primeiro passo é o reconhecimento. Joia, legal, tô sentindo dor, é no estômago, é aqui, vou procurar. Sentiu? Procura ajuda. Não fica com isso, porque senão vai ser destruído. E sobre essa doença emocional, será que eu sou doente emocional? Na verdade, ela começa com um comportamento. Se você muda comportamento, se você quer mudar comportamentos, nós já falamos aqui, e eu acho que foi o ápice do debate, quando o pastor falou do novo nascimento, né? Então o comportamento ele pode ser transformado a partir do novo nascimento. Agora, se você não liga para aquilo, acha aquilo normal, acha que é natural ter ciúme no século que nós vivemos, na geração que nós vivemos, isso pode virar uma doença emocional e isso pode piorar. Então, tome atitudes. É importante porque, gente, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Você tem que trazer isso no seu coração, na sua mente. Se a pessoa está com você porque ela quer estar, né? Foi uma decisão dela, ela decidiu isso. Dentre 7 bilhões de pessoas sobre a face da Terra, ela escolheu você. Né? Então, ela está com você e vai ficar com você porque ela sente alguma coisa a mais, né? Então, tem que partir disso. E outra coisa é que o ciúme, quando ele vai criando outros pecados e outros problemas, né, dentro da família, desestabiliza, e às vezes os filhos ali ficam no meio de uma turbulência muito grande e pode trazer problemas psicológicos. Replica o sentimento e o comportamento daqui a algum tempo. Só uma frase da irmã Edmé Williams, ela na nossa igreja, ela falou assim, na questão do ciúme, ela se referiu do marido para a relação à esposa, mas pode ser o contrário também. Quando é jovem, vai procurar uma menina, aí quer procurar uma menina mais bonita, aí casa com uma menina linda, bonita, né? Aí depois fica com ciúme porque ela é linda. Aí ela fala assim, então casasse com uma feia. Né? Evitaria não vai ter concorrência, né? Não vai ter concorrência, né? Mas o que ocorre, gente, só para finalizar aqui, Cid, eu quero sempre... Eu oro muito pelas famílias e a gente trabalha nesse sentido, e eu espero sempre que as famílias, elas, através do diálogo, né, do casal, através do companheirismo, venham superar esses problemas. E a igreja, orar junto, buscar Deus junto, né? Buscar esse novo nascimento que tem sido falado aqui, porque há uma necessidade de a gente nascer de novo para a gente poder viver uma vida plena e nova em Cristo Jesus. E entenda também, aos ouvintes, que é o seguinte, as pessoas são como borboletas, não fica correndo atrás delas com pulsar. Faz um jardim bacana. Faz um jardim bonito que elas vêm. Nossa. Falei bonito. Eu mereci o yes. Não sei onde é que tá a vinheta aqui. Essa daí bateu na costela. Foi bonito essa aqui. Mas guardei. Eu tava aqui, ó. Eu tava mastigando ela aqui, digerindo pra poder falar. Marcela nem ouviu também. Mas claro que eu ouvi. Ouviu, Marcela? Eu faço 500 coisas ao mesmo tempo. Ao invés de ficar tentando prender a borboleta, faz um jardim bonito pra que ela fique. Rapaz, hoje eu por favor, ninguém passa com alfinete perto de mim hoje, não. Ontem, lendo um livro do Augusto Cury, eu descobri uma nova síndrome que parece-me que a Marcela tá caminhando. Lá vem bomba, SPA. Síndrome do pensamento acelerado. Ela falou que tá rodando direto aqui, ó. Devagar. Marcela é assim mesmo. Eu tenho um certo medo dela. Eu tenho um certo medo dela. Fazer várias coisas ao mesmo tempo, pastor. Ela joga nas 11 e ainda vai pro gol ainda. O negócio é acelerado. Literalmente. Diga aí, Marcela, o que nós temos agora? Vamos pra pesquisa, então. De verdade, você tem dificuldade de dividir a atenção de quem você ama com outras pessoas. A gente encerra aí. Bom, como eu comecei dando destaque ao sim, eu vou dar então por telefone. A gente encerra com 28% deles dizendo que sim. No site aumentou, foi para 47% deles também dizendo que sim. E eu quero dar o destaque aqui nos nos WhatsApps que a gente recebeu aqui pelo telefone 968038319,
Muita gente agradecendo pelo tema, muita gente confessando, dizendo que realmente sofre com a questão do ciúme. Então, agradecendo aos debatedores, a ajuda, e muita gente dizendo que também já foi um caso de ciúme crônico, já sentiu, mas que conseguiu vencer com a ajuda de Deus, com a ajuda de terapia, e dizendo para que outros não se entreguem, mas para que lutem para poder vencer essa questão. E muita gente, assim, agradecendo a Deus realmente porque estão lutando contra esse sentimento. Eu quero lembrar que nós lançamos essa semana a campanha aí, Meu Pastor no Debate 93. Opa. Você quer que seu pastor esteja aqui? Simples, escreve pra gente, debate@radio93.com.br. Escreve aí o nome do seu pastor, a sua igreja, o telefone de contato do seu pastorzão, da sua pastora. Você quer que ele esteja com a gente? Escreve pra cá. Quem sabe, então, o seu pastor não vai poder estar aí fazendo parte da mesa aqui com a gente, tá legal? Maravilha, bênção pura. Eu ia falar uma coisa, assim, eu queria agradecer aqui a todas as pessoas que mandaram aqui os seus depoimentos, pela coragem, pela confiança de mandar seus depoimentos aqui pelo nosso Facebook. São muitos recados. Infelizmente não dá para ler tudo, nós temos 1 hora do debate e esse assunto daria pelo menos mais uns 6 ou 7 debates, não é isso, pastor? Por aí. Mais ou menos isso. Só para começar a falar do assunto. Mas desde que eu mudei, eu não consigo encontrar uma igreja para congregar. Só que isso já faz um tempinho já, viu? E agora meu marido diz que já não quer mais ser membro de nenhuma denominação, não. Ele diz que não acredita mais na instituição igreja. Eu não sei mais o que pensar, viu? Muito menos o que fazer. Por mais que eu queira, eu não consigo congregar sozinha, não, gente. O que fazer quando o desânimo de estar na igreja é mais forte que a necessidade de ir lá estar? Como ajudar alguém que se decepcionou com a igreja? Afinal, igreja é uma instituição divina ou ela é humana? Esse e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93. Meu querido amigo, pastor Ailton Desidério, obrigado pela sua presença, queridão. Até o próximo, se Deus quiser. Obrigado, Cid, debatedores, irmãos, amigos, ouvintes. Prazer poder estar aqui, Marcela. Deus abençoe a todos com o restante de dia abençoado na presença dele. Maravilha. Pastora Marcione Garcia, obrigado pela presença, bênção. Eu que agradeço, Cid, mais uma vez de estar aqui, que Deus possa continuar abençoando e que esse debate possa servir para ter ajudado muitas mulheres e homens no dia de hoje. Amém, amém. Pastor Sérgio Nonato, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Eu também quero agradecer, mas tem um abraço aqui para mandar. Aqui. Eu quero mandar um abraço para nossa diaconisa Josiele, que está aniversariando hoje. Parabéns. Deus abençoe. Vai ter festa surpresa hoje lá, hein? A minha amada esposa. A minha amada esposa, que ficou livre desse sentimento há mais de 20 anos. Meus amigos Elton, Cainã e Vinícius, que está lá trabalhando lá, fazendo algo bonito lá. E meu irmão, que está aqui, Silvio Leitão, presbítero Silvio Leitão, e o Carlinho, que vieram comigo para estar conosco nesse debate aqui. Muito bom. Reverendo Alain, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Obrigado, Cid, aos debatedores, é um prazer muito grande. Eu quero agradecer, Marcelo, por ter me colocado numa mesa tão seleta aqui. É bom, né? Bênção pura. Eu quero mandar um abraço lá para a Assembleia de Deus Central do Éden, nossa igreja querida, para minha querida esposa Denise Soares. Eu quero mandar também para minha família Moraes e o Conselho de Pastores de São João de Meriti. Aquele abraço. Amém. Gente, a gente vai encerrando o nosso debate hoje. Queria pedir, por favor, a pastora Marcione que nos leve a Deus em oração. Já tem o Fabiano aqui no comando do Pediu Tocou, do Ritmo 93, nas férias da nossa querida Rosane Félix, que hoje me parece que estaria atravessando a nado o Canal da Mancha. Não sei pra que ela vai fazer isso. Ela nada igual Machado sem cabo, é pro fundo direto ela. Nada mal, rapaz. E o Fabiano já começa aqui o Pediu Tocou. Pastora Marcione, por favor. Deus, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos debatendo um assunto tão sério e tão importante, Senhor Deus, para a família brasileira, para aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai. Senhor, que nessa manhã, Senhor Deus, casamentos que estavam, Senhor Deus, destruídos, que o Senhor possa ter tocado de uma maneira muito especial, que hoje seja um dia de restauração, de renovação de votos, que hoje seja um dia, Pai, de corações abertos, para que em nome de Jesus, ó Pai, possamos depois ter resposta do que foi falado aqui nesta manhã. Continue nos abençoando e abençoando esta rádio. Oramos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.